Mas o louco, assim, que eu vejo, por exemplo, no livro de Jó, ele se conflitando pra tentar, né, sofrendo pra tentar achar uma resposta. Ele passa o tempo inteiro tentando achar uma resposta. E no final a resposta não é o que ele imaginava. Então a galera que sempre tem a resposta pra tudo, você tem que, no mínimo, desconfiar de um cara desse. Você quer ver um negócio interessante? E mais que isso, nem toda a resposta a resposta que a gente quer, que é a parada toda, porque o que a gente queria? A gente queria toda a verdade que dá conta de tudo, que Jó não tem. Deus não conta pra ele o que aconteceu. Se contasse, talvez fosse pior, porque o que Deus ia falar pra Jó? E Jó? Fiz uma aposta. Fala assim, é pior. E Jó? Fique tranquilo, ó. Olha a câmera escondida lá, pegadinha de malandro. Saiu volando. Diabo, pode sair, ó. Foi tudo negócio que eu e o Diabo conversamos e você passou por esse negócio. Mas vem pra cá. Te peguei. Então, assim, no fim do dia, o que era melhor pra Jó? Entender Deus, ou era melhor pra Jó entender a condição dele e a relação dele com Deus? Que é o que Deus restaura. Que é o que Deus realmente fala. Não, Jó, vem cá, que eu vou te apresentar um negócio que os seus amigos tontos aqui nunca vão ver. E faz um pequeno passeio cósmico com o Jó. E, contempla aqui os animais que eu criei. Onde que você tava quando eu criei esse negócio? Aí tava, ó os animais, aí tava Arrudão lá, ele olhando, Arrudão dando. Ó as estrelas aqui. Ó as estrelas aqui, onde você tá? E, cara, Jó teve esse privilégio de ouvir da voz de Deus esse discurso que nenhum de nós teve. Sim. De um relacionamento com o próprio Deus que a gente tem por meio de Jesus Cristo e do sacrifício dele, mas não com essa magnitude de especificidade. E a vida de Jó se transforma no relacionamento com Deus depois desse episódio de uma maneira que nenhum outro personagem bíblico passa por aquilo. Tanto que ele diz que ele só ouvia falar, né? Exatamente. E agora ele conhece Deus então, como ele é. O que ia produzir mais frutos na vida de Jó? Uma caminhada com Deus daquele nível de intensidade que ninguém mais teve? Ou simplesmente Deus chegar e falar pra Jó, o negócio é o seguinte, eu tava conversando aqui com o Diabo e a gente fez uma aposta. E você E eu ganhei. Você passou no Obrigado, viu? Passou no teste. Então, às vezes, o cara ter resposta pra tudo é bem o casinho de Eliú, né? Sim. Ou dos outros amigos de Jó também. É o respostinha, ele tem resposta pra tudo, ele sabe tudo o negócio. Sim. Meu amigo, Deus já disse o que ele pensa desse cara que tem resposta pra tudo. Inclusive no próprio livro de Jó. A certeza é o ópio do ignorante. É mais ou menos por aí. Professor, já que você entrou em Jó, pegando uma dúvida aqui, já vi crente dentro da igreja falando sobre isso, né? Até falando sobre um pouco da escritura que você deu na aula pra gente hoje na conferência. Muita gente não, algumas pessoas levantam essa tese de que o livro de Jó é uma grande alegoria, um conto. Uma fábula. Qual que é a sua... Não, tem vamos lá. Quem levanta esse caso, tá? Levanta, não é sem indícios para que isso seja verdadeiro, certo? Tá? Então, o que acontece? Quem levanta essa lebre, levanta com bons motivos para levantar. Eu não tô dizendo nem que é, nem que não é. Não é mal intencionado, né? O que eu tô querendo dizer é que não é nem mal intencionado, nem mal embasado. Certo. Tá? Quem levanta essa lebre, levanta por quê? Porque o hebraico do livro de Jó é um hebraico bastante tardio. Então, quando você pega o Antigo Testamento, você tem um desenvolvimento linguístico no Antigo Testamento. Foi o primeiro livro, não foi ser escrito? Aí é que é o ponto. Se o hebraico é tardio, como é que foi o primeiro livro a ser escrito? Esse é o lance. Entendi. Tá? Então, o que acontece? Quando você pega o Antigo Testamento e você observa o hebraico do Antigo Testamento, você consegue saber o que foi escrito antes e o que foi escrito depois. Por quê? Determinados tipos de expressões idiomáticas e de vocábulos, de palavras, né? Determinados tipos de expressões e de palavras aparecem por influência de outras línguas. Certo. Tipo, imagina o seguinte. Tipo falar top e daí tipo falar top, tipo legalzão. falar delivery. Delivery, não tinha delivery, era entrega. Sim. Tá?
Era entrega. Então a gente sabe que quando a palavra delivery começa a aparecer, se tem um texto que tem lá a palavra delivery, esse texto não é da década de 70. Certo. Sim, É dos anos 90 pra cá. Aham. entendi. Tá? No hebraico tem a mesma coisa. Começa a aparecer um termo ali que é que é um termo que lembra coisas que estão acontecendo ali na Pérsia. Esse texto é mais tardio. Entendi. Tá? Uhum. Então o que acontece? O hebraico de Jó é um hebraico tardio, é um hebraico mais próximo da gente aqui, Entendi. do Novo Testamento. Uhum. Aí o que o cara vai olhar pro livro de Jó e vai dizer, não, peraí, a história do livro de Jó é a história lá atrás, Certo. dos patriarcas, é super antiga, tá? Mas ela foi redigida muito tarde na história. Entendi. Então, o que está acontecendo? Esse cara que viveu no pós-exílico, para quem não está habituado com esse tipo de linguagem, depois que o povo foi exilado, pegou o cativeiro na Babilônia, a Pérsia dominou a Babilônia e o rei persa, os reis persas em sequência, liberaram o povo hebreu para voltar para a região da Palestina, para o sul ali da Judéia, tá? Então, qual que é a tese do cara? A tese do cara é a seguinte: o camarada do pós-exílico ali que voltou para Israel escreveu a respeito de uma história que fictícia, de modo fictício e tal, se passa, tem essa ambientação patriarcal, Entendi. mas isso na verdade é uma grande parábola, um grande conto, Aham. uma alegoria para falar a respeito do problema do mal, Sim. né? Uhum. Se Deus é bom e todo poderoso, por que que o mal existe? O livro de Jó ele tem essa intenção Essa pegada. de lidar com esse problema. Certo. Então ele foi escrito nesse âmbito para lidar com o problema do mal Uhum. e para lidar com a questão da sabedoria humana. Então é um livro sapiencial dentro da cultura hebraica, como é Provérbios, como é Eclesiastes. E que a sabedoria humana, perto da sabedoria de Deus, ela é muito limitada, ela não tem comparação, etc, etc, etc. Tá? Então, o cara vai argumentar isso. Os motivos que ele tem para argumentar isso são motivos sólidos. O embasamento dessa hipótese é um bom embasamento. O que eu prefiro apresentar como alternativa, tá? O que eu prefiro apresentar como alternativa é o seguinte: uma boa parte dessas histórias tem um forte traço de oralidade, de transmissão oral. Certo. Então, o que provavelmente aconteceu? De fato, ali no pós-exílico, o cara escreveu uma história que vinha sendo transmitida de modo oral dentro da tradição cultural hebraica há centenas de anos e que naquele momento da história era importante que fosse registrada. Uhum. Por que naquele momento da história é importante que fosse registrada? Porque o sistema persa de compreensão do mundo, o sistema persa de compreensão da espiritualidade, Certo. ele apresenta para você duas divindades equivalentes em poder. Entendi. É um sistema que a gente chama de sistema dualista. Uhum. Quando ele apresenta essas duas divindades, que é o zoroastrismo persa, tá? Quando ele apresenta essas duas divindades equivalentes em poder, você resolve o problema do mal. Porque o problema do mal é sempre da divindade má. Sim. E ela tem o mesmo poder da divindade boa. Exatamente. Então, você resolveu o problema do mal. Mas Certo. se o mal ele autoexistiu, ele também é um deus, né? E aí o que acontece? Vamos lá. O povo hebreu tá ali no meio dessa história que alguém chega e resolve essa questão do problema do mal, dizendo que tem duas divindades e não uma só. Uhum. Aí o cara chega e fala, não, tem uma divindade só, e a gente já resolve esse problema faz tempo, mas agora a gente precisa escrever. Ah, entendi. Porque Mas tava tendo um conflito ali de... Então, o que parece pra mim é que essas histórias, a história de Jó em particular, ela tem uma transmissibilidade oral de centenas de anos dentro da tradição hebraica, dentro da cultura hebraica, e chega num determinado momento que é importante que ela seja escrita, que ela seja redigida, e é isso que acaba acontecendo.